Olá, crianças, tudo bem? Vamos relembrar alguns conteúdos que nós trabalhamos no primeiro bimestre em matemática? Nós tivemos bastante conteúdos e vamos relembrar um pouquinho de cada um deles. Nós falamos sobre a história do dinheiro, falamos sobre quando o dinheiro se tornou uma moeda de troca, falamos sobre as unidades monetárias, falamos sobre o real, sobre as situações problema envolvendo o sistema monetário, a adição e subtração, a multiplicação e a divisão, a tabuada do 2, do 3 e do 4, as formas geométricas do nosso cotidiano, as figuras geométricas espaciais, os poliedros e corpos redondos, as planificações de formas geométricas espaciais. Nós vimos também como funcionam as horas, falamos sobre o relógio digital e o relógio analógico. E também fizemos algumas situações problemas envolvendo as horas. Então agora nós vamos rever cada um desses conteúdos. Acompanhe a professora. O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre a compra, a venda e a troca. Você acha que o dinheiro sempre existiu? Nós estudamos que não, que as moedas de troca eram algo que você tinha para oferecer e a outra pessoa também tinha que ter algo para oferecer a você. Nós vimos que naquela época eles trocavam frutas por grãos, eles trocavam também roupas por carne e assim eram feitas as trocas naquela época. Cada um oferecia aquilo que tinha e trocava por um produto que precisasse. Nós vimos também que o sal já foi utilizado como uma moeda de troca naquela época, porque o sal fazia com que os alimentos durassem e o sal também era algo que todos precisavam, então eles acabaram utilizando o sal. E foi do sal que veio a palavra salário. Mas com o tempo as pessoas viram que essas trocas não eram sempre muito justas. Então foi aí que eles pensaram em criar uma moeda de troca que todos aceitassem e todos precisassem. Foi aí que surgiu o dinheiro. A professora colocou aqui uma imagem da história do João e o pé de feijão para você entender essa relação. Quando foi trocado um pacote de feijão por uma vaquinha. Então nós vimos que essa não parecia uma troca muito justa. E pelas trocas não parecerem muito justas, eles viram a necessidade de criar uma moeda ou o dinheiro. As primeiras moedas que eram feitas foram feitas de metais, porque ele era mais durável e era um material que era mais interessante, todos aceitavam. Então as primeiras moedas eram de bronze, de prata e de ouro. Essa é uma informação bem importante. São os primeiros materiais utilizados como dinheiro, né? Então, os primeiros metais utilizados para fazer moedas eram o bronze, a prata e o ouro. Nós vimos que as unidades monetárias variam dependendo da localidade. Então, nos Estados Unidos, nós temos o dólar. Nos países europeus, nós temos o euro. E no Brasil, nós temos o real. Então, sendo o nosso sistema monetário aqui no Brasil o real, nós vamos ver o valor de cada moeda. Nós temos a nota, a cédula de R$2, temos cédula de 5, de R$10, de R$20, R$50 e R$100. E nós temos algumas moedas também. Temos a moeda de R$1, a moeda de 50 centavos, a moeda de 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Nós podemos combinar essas moedas para podermos chegar a um valor exato quando necessário. Então, por exemplo, aqui eu tenho a imagem de um ursinho. Se eu quisesse comprar esse ursinho que custa R$27, eu poderia usar uma nota de R$20, mais uma de 5 e uma de 2, que ia totalizar 27. Assim eu poderia comprar um produto dentro desse valor. Então nós combinamos as cédulas e moedas para chegar em um valor exato. Dentro do nosso sistema de troca nós também temos o troco. Então quando você dá uma nota maior ou um valor maior, porque você não tem o dinheiro trocado, você vai receber um troco. Então, por exemplo, nessa situação, a pessoa queria comprar um boneco de Minecraft que custava R$13. Ele pagou com uma nota de 10 e uma de 5, que totalizava R$15.
Ele pagou um dinheiro a mais, então ele precisa receber essa diferença. É feita a subtração, 15 menos 13, que era o valor do boneco, e ele pode receber de troco uma nota de R$2 ou 2 moedas de R$1, que também juntas vão totalizar R$2. Nas nossas aulas, nós falamos sobre as 4 operações básicas. São elas a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Cada uma delas é aplicada em um tipo de situação. Nós sempre utilizamos elas para resolver algumas situações, problemas. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a adição. Como funciona a adição? Aqui nós temos um exemplo. 20 mais 12. Nós vamos fazer essa adição. 0 mais 2 vai ficar 2. 2 mais 1 vai ficar 3. Nós temos o total de 32. Nós fizemos uma soma. Nós vimos que cada parte da conta tem um nome. Na conta de adição nós temos parcela, parcela e o resultado da adição nós chamamos de soma ou total. Então nós usamos a adição para algumas situações. Para saber o total de algo, juntar 2 ou mais coleções de objetos, ou quando acrescentamos uma quantia à outra, que é a ideia aditiva. Então, quando eu estou adicionando, eu vou usar a continha de adição. Lembre bem de cada parte da operação. Então, na adição, cada número que nós utilizarmos para fazer essa operação, nós chamamos de parcela, adicionamos o símbolo e o resultado dessa operação nós vamos chamar de soma ou total. Outra operação que nós estudamos foi a subtração. Vamos fazer uma operação de subtração para compreender um pouco mais sobre ela. Então, aqui nós temos 2 menos o 0, que vai ficar 2. E o 2, eu tiro o 1, vai ficar 1. Nós temos o resultado da operação, 22 menos 10, que fica 12. A primeira parte, o número que nós vamos retirar uma parte dele, nós chamamos de diminuendo. A segunda parte, que é o número que será retirado, nós chamamos de subtraindo. E o resultado da operação de subtração, nós chamamos de diferença ou resto. Então, a subtração é utilizada quando nós retiramos uma quantia de outra, que é a ideia de retirar. Quando nós queremos comparar quantidades, então nós utilizamos lá nas nossas atividades, quando a gente comparou as idades, valores. Nós também utilizamos para encontrar a diferença, quando precisamos saber quanto falta para chegar em um outro valor, então para completar. Nós utilizamos a subtração sempre que nós vemos lá na questão qual é a diferença, nós sempre lembramos que é a operação de subtração. Agora nós vamos falar sobre a multiplicação. A multiplicação, nós vimos que nós podemos fazer de uma forma bem simples. Então aqui nós temos o exemplo de um prédio e nós contamos as fileiras desse prédio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. E agora nós vamos contar as colunas, que é de cima para baixo. Ele tem 1, 2, 3 colunas. Como nós podemos representar isso através de uma multiplicação? Nós vamos montar essa operação. Podemos colocar como 6 vezes o 3, que é o número de fileiras, vezes o número de colunas. Ou nós podemos também representar com a situação inversa, mas o resultado será o mesmo. 3 vezes 6 é 18 ou 6 vezes 3 é 18. A multiplicação, sempre que ela for inversa, ela vai chegar no mesmo resultado. Cada parte da multiplicação também tem um nome, então vamos ver qual o nome das partes da multiplicação. Nós temos o número que é o fator, nós temos o outro fator, então daí vem aquela frase, a ordem dos fatores não altera o resultado, porque nós podemos inverter, mas o resultado sempre será o mesmo. O resultado da multiplicação dos fatores nós chamamos de produto. A multiplicação é utilizada quando a gente quer adicionar parcelas iguais, então quando eu quero
adicionar diversas vezes uma parcela, por exemplo, 5 parcelas de 2. Eu não preciso fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu posso fazer a multiplicação, 5 vezes o 2. A operação fica bem mais fácil. Também nós podemos utilizar quando nós queremos saber quantas combinações simples são possíveis. Lá no nosso livro nós fizemos uma comparação com as combinações de roupas, a quantidade de calças que nós poderíamos utilizar com as camisetas. Você pode ver isso lá no seu livro também para relembrar como fazer essa operação e as situações em que nós utilizamos ela. Falando em multiplicação, nós também falamos sobre a tabuada. A tabuada é uma tabela da multiplicação que nós costumamos decorar, para ela nos ajudar na resolução das multiplicações e também auxiliar muito nas divisões. A divisão é a conta inversa da multiplicação, então nós sempre precisamos da tabuada para realizar ela. A tabuada facilita muito ao você realizar. Nós vimos também que quando nós fazemos uma multiplicação por 2, nós vamos chegar no dobro de um número ou de uma quantidade. Sempre que for multiplicado por 2, nós dizemos que nós vamos ter o dobro. E quando nós multiplicamos por 3, nós teremos o triplo. Isso nós estudamos lá no nosso livro também. Outra operação que nós estudamos foi a divisão. Primeiro nós aprendemos sobre a metade, que é cada uma das partes de um todo, ou seja, cada parte de uma quantidade inteira dividida ao meio. Nós temos o exemplo aqui da melancia. Eu tenho uma melancia inteira e quando eu divido ao meio, eu digo que eu tenho 2 metades. Na divisão ainda, nós também vimos que ela serve para dividir uma quantidade em partes iguais. Então, quando nós queremos repartir uma quantidade igualmente, ou também nós utilizamos para verificar quantas vezes uma coisa cabe na outra. Aqui nós temos uma pizza de 8 pedaços e temos uma família de 4 pessoas para comer essa pizza. Quantos pedaços de pizza cada pessoa dessa família pode comer? Então aqui nós temos a pizza, os 8 pedaços divididos para 4 pessoas. Para isso nós vamos utilizar a tabuada do 4. Vamos olhar lá na tabuada do 4 se em alguma das operações o resultado é o 8. Aqui nós temos o número 8. 4 vezes o 2 é igual a 8. Como vai ficar essa operação? Nós colocamos o 4 naquele símbolo que nós chamamos de chave e colocamos o número 8, que é a quantidade de pedaços que nós temos. Nós vimos na tabuada que 4 vezes 2 é igual a 8. Eu coloco o número 8 aqui e faço uma subtração. Sobrou aqui embaixo 0, então a minha conta acaba aqui. Esse número 2 aqui na chave vai ser o resultado da minha operação. Então, cada uma das 4 pessoas da família podem comer 2 pedaços de pizza. Aqui está a divisão dessa operação. Nós podemos representá-la assim. Assim como as outras operações, a divisão também tem nomes nas suas partes. Então, o número que fica aqui na chave, nós chamamos de divisor. O número que será dividido, nós chamamos de dividendo. O número que será o resultado dessa operação, nós chamamos de quociente. E os números que fazem parte da operação, quando nós finalizamos, nós chamamos de sobra ou resto. Um outro assunto que nós trabalhamos bastante e é muito interessante foi a geometria. Nós estudamos que na geometria nós temos figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais. E elas têm diferenças, cada uma delas tem as suas características. Nas figuras planas, nós sabemos que elas ocupam apenas um plano. Então, quando você ver uma figura plana, você só verá uma parte dela, só verá um lado. E nas figuras espaciais, nós vamos ver que elas ocupam mais de um plano. Então, você vai ver os outros lados dela, como nós temos no exemplo do cubo. Nós vimos que as figuras geométricas espaciais têm diversas características também. Isso está lá na página 62 do seu livro, você pode dar uma olhadinha
para você ver essas situações. Então, nós vimos que nós podemos dividir as figuras geométricas espaciais entre os poliedros e os corpos redondos, que são os não poliedros. Como nós sabemos quando é um poliedro e quando não é um poliedro? O poliedro é limitado por várias faces. Cada face que você ver vai ser uma figura geométrica plana. Por essa razão, eles podem ser apoiados em diferentes lados na superfície. Então, se você colocar um poliedro em algumas das suas bases, ele sempre vai ficar em pezinho ali em qualquer uma das suas faces, porque ele tem faces planas. Já os corpos redondos, se eles forem apoiados numa superfície plana ou inclinada, eles podem rolar. Nós podemos ver aqui que eles têm partes curvas, por isso eles rolam. É assim que nós classificamos os poliedros e os não poliedros. Na divisão dos poliedros, nós temos duas classificações, que são prismas e são pirâmides. Vocês lembram as características de cada um desses? Os prismas são aqueles que têm faces laterais na forma de retângulos. O número de faces laterais é o mesmo de lados das bases. Então, se você observar, nós temos alguns exemplos de prismas aqui. Cada lateral do prisma vai ser um retângulo quando você observar. Aqui nós temos um prisma de base triangular, então quando você olhar na base você verá um triângulo, e nós vemos que as faces são a mesma quantidade de lados das bases. As pirâmides têm faces triangulares, então os ladinhos dela vão ser sempre triângulos, e nelas o número de faces laterais também é o dos lados das bases. Então você pode observar aqui que a quantidade de lados que uma pirâmide tiver vai ser a quantidade de lados que a base dela vai ter. Nessas imagens você pode observar bem. Então, os poliedros, os prismas e as pirâmides têm diferenças e semelhanças. Qual é a diferença? Um tem faces em forma de retângulos e o outro tem faces laterais em formas de triângulos. Mas os dois têm uma semelhança. A semelhança é que o número de faces das laterais é o mesmo das bases. Nós estudamos também a planificação das formas geométricas espaciais. Vocês lembram que era isso? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos a planificação de um paralelepípedo e aqui nós temos a planificação de uma pirâmide. O que é a planificação? É quando você desenha as partes dela de uma forma que ela fique plana. Então, observe aqui que você consegue identificar que é uma pirâmide pela planificação. Outro assunto que nós estudamos bastante foi sobre a organização do tempo. Então, nós temos algumas formas de identificar a organização do tempo. Nós estudamos em especial as datas e estudamos também o relógio. Então, a nossa vida é sempre organizada dentro dos anos, dos meses, das semanas e dos dias. Vocês sabem que um ano pode ter 365 dias ou 366 dias. Quando o ano tem 366 dias, nós chamamos de ano bissexto. Você também sabe que um mês pode ter 30 ou 31 dias. Nós vimos que alguns meses têm 30 e outros têm 31. E tem um mês só lá no ano que pode ter 28 ou 29 dias. Você lembra que mês é esse? É o mês de fevereiro. Nós vimos que se o ano for bissexto, ele tem uma alteração nos seus dias. Então, no ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias e quando não é ano bissexto, ele tem 28 dias. Nós vimos que o ano bissexto foi criado para compensar uns minutinhos a mais que teria no nosso dia se nós fôssemos contar exatamente o período de rotação da Terra. Então, o ano bissexto foi criado para compensar esses minutinhos, essas horas que ficam acumuladas de um período. Então, por isso, o mês de fevereiro tem 28 ou 29 dias. Nós também sabemos que uma semana tem 7 dias. Você lembra qual é o nome dos 7 dias da semana? Nós começamos a nossa semana no domingo, aí tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado, totalizando 7 dias.
Aqui nós vemos a divisão de um ano, de um mês e de uma semana. E como nós dividimos o nosso dia? O nosso dia é dividido em horas, minutos e segundos. Um dia inteirinho tem 24 horas. Dentro de cada uma hora do dia, nós temos 60 minutos. E dentro desses 60 minutos, a cada 1 minuto, nós temos 60 segundos. Sabendo dessas informações, quais são os instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos organizarmos? Nós temos a agenda, que nós falamos um pouco sobre a agenda, que é aquele caderninho que nós utilizamos em sala, na escola, mas nós vimos que tem uma agenda que facilita muito a vida das pessoas, que é a agenda digital, que normalmente fica no celular ou no computador, e você pode criar eventos, sincronizar com as suas atividades do dia a dia, criar despertadores também. Então a agenda digital facilita muito no dia a dia, porque ela fica no celular, então ela está sempre com você. E nós também temos os instrumentos que contam as horas. Nós vimos sobre o relógio digital, vimos o relógio analógico, que é aquele que tem os numerozinhos, e sobre o relógio analógico nós vimos algumas informações bem importantes. Então nós vimos que o relógio analógico ele só vai até o número 12, mas o dia tem 24 horas. O que acontece então? Nós contamos 2 voltas no relógio, porque 12 mais 12 dá 24. Então os ponteiros vão dar 2 voltas em torno do relógio, totalizando as 24 horas do dia. Como eu faço para ter referência sobre as horas então? A nossa referência sobre as horas é o Sol. Então, quando o Sol está no céu até o horário de meio-dia, nós sabemos que são as horas da manhã. E quando o Sol começa a desaparecer, nós sabemos que são as horas da tarde. Nós sabemos também agora que o ponteiro maior indica os minutos e o ponteiro menor indica as horas. Nós vimos também que temos alguns espaços aqui no relógio, e nesses espaços normalmente nós vamos contar os minutos. Os números indicam as horas, então se está apontando 12, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, nós sabemos que são as horas. E sempre que o ponteiro grande estiver apontando para um número, multiplicando ele por 5, nós vamos saber os minutos. Por exemplo, se o ponteiro grande estiver apontando aqui para o 5, nós podemos pensar, quanto é 5 vezes 5? Vai ser 25. Então, vai ser 25 minutos. E a diferença é só aqui no 12, que seria 60 minutos. Então, é 1 minuto exato, 1 hora exata. Olá, amigos! Hoje iremos aprender as horas com o relógio digital e analógico. 1 hora, 1h15, 1h30, 1h45, 2 horas, 2h15, 2h30, 2h45, 3 horas, 3h15, 3h30, 3h45, 4 horas, 4h15, 4h30, 4h45, 5 horas, 5h15, 5h30, 5h45, 6 horas, 6h15, 6h30, 6h45, 7 horas, 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas, 8h15, 8h30,
8h45. 9 horas. 9h15. 9h30. 9h45. 10 horas. 10h15. 10h30. 10h45. 11 horas. 11h15. 11h30. 11h45. 12 horas. 12h15. 12h30. 12h45. 1 hora. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para o número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou 1 hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55? Vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então são 12:30 ou 00:30, ou que chamamos também de 12 horas e 30 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1 hora e 20 minutos. Agora, para indicar que são 3 horas e 35 minutos, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos, onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou, porque são 3 horas e 35 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo, são 11 horas e 25 minutos. Para indicar que são 11 horas e 55 minutos, onde os ponteiros devem ficar? Será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9?
Parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11 e 55. Podem ser 11 horas e 55 minutos da noite ou 11 horas e 55 minutos da manhã. E para indicar que são 10 horas e 8 minutos, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10 horas e 8 minutos, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10 horas e 8 minutos. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima! Esses são os conteúdos principais que nós estudamos no primeiro bimestre. Essa revisão é só para você relembrar os conteúdos. Todo esse conteúdo vai estar lá na sua atividade avaliativa, mas não se preocupe. Você pode voltar para as suas aulas, que nós já tivemos, e você pode assistir novamente essa revisão, acompanhando na semana da sua avaliação. Você pode pegar a avaliação e ir acompanhando a aula para você realizar ela, que você não terá nenhuma dificuldade. Você também pode tirar suas dúvidas lá no seu livro didático. Nós tivemos diversos conteúdos durante o primeiro bimestre e eu espero que essa revisão te ajude a realizar as suas atividades avaliativas. Um beijo e até a próxima revisão!